Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça de Deus esteja na tua casa, na tua família. Hoje à noite nós vamos falar aqui rapidamente sobre vaso quebrado. Vaso quebrado. Deus olhou e viu que tinha jeito, né? Vaso quebrado. Deus olhou e viu que tinha jeito. Então, o texto que nós vamos usar como base está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Na verdade, esse é temático, é um dos temas, né? Vai ser um dos textos bíblicos, será Gênesis 2:7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o detalhe aqui que eu quero que você preste atenção nesse primeiro texto é que diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, do barro. Então a Bíblia diz que todo ser humano, eu e você, nós viemos do barro, nós fomos gerados a partir da terra. Então Deus colocou a mão na terra ali e formou o homem. Isaías 64:8, confirmando isso que eu estou dizendo, ele diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Então Isaías também ele deixa claro de que todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus, nós saímos do barro. Agora em Isaías, Deus chama Deus de oleiro, e Isaías ele diz assim: nós somos o barro. Então, o próprio Isaías também, muito tempo depois de Deus ter criado o homem, que diz que o homem veio ali do barro, conforme a gente leu em Gênesis 2:7, Isaías 64:8 também diz: nós somos o barro. Então, a Bíblia compara tanto a mim quanto a você com o barro. Compara a gente então com, por exemplo, o que é o que a gente vai falar hoje, com o vaso. Então, nós somos comparados com vasos de barro. Nós somos literalmente comparados a vasos de barro. A Bíblia faz essa comparação porque faz sentido, uma vez que Deus como se ele estivesse ali numa função de oleiro. O oleiro é aquele que trabalha dando forma ao barro, né? Que ele faz vasos, faz bacias, faz potes, enfim. Este Deus, ele é chamado então de oleiro. Oleiro é aquele que trabalha com barro. E nós vamos ver a Bíblia algumas vezes chamando Deus de oleiro. Assim como a Bíblia também algumas vezes vai dizer, primeiro que literalmente nós viemos do barro, e depois ela faz uma analogia de que nós somos vasos de barro. Então, eu já li para você aqui pelo menos 2 textos que alega e confirma isso, de que nós viemos do barro, nós somos considerados como barro, e por sermos considerados do barro, a Bíblia também considera Deus, faz um paralelo de Deus também com o oleiro. O oleiro é aquele que trabalha com barro, aquele que molda o barro, aquele que dá uma figura para o barro. A Bíblia diz para a gente também, lá em 2 Coríntios 4, de 6 a 7, diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, que é Cristo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, a Bíblia ainda deixa claro, mais uma vez aqui, pela terceira vez, que nós verdadeiramente somos vasos de barro. O que é um vaso de barro? Vaso de barro é o vaso mais barato que tem. Ele não é como, não tem o valor de um vaso de prata, ele não tem o valor de um vaso de ouro, ele não tem o valor de um vaso de porcelana, ou até de porcelanato. É o vaso mais barato que tem. O vaso de barro, ele é facilmente quebrável. O vaso de barro, se ele cai no chão e ele não tiver sido cozido, né, na temperatura certa, ele cai no chão e ele quebra facilmente.
Então a Bíblia está dizendo que nós somos isso, comparados ao vaso de barro, e que o valor que há em nós, que apesar de sermos um vaso simples e de barro, a Bíblia diz que há um tesouro guardado em nós. E esse tesouro é Deus, esse tesouro é Jesus Cristo. Mas a Bíblia, de novo, ela diz que nós somos como se fôssemos uma peça sem valor. Por isso que o nosso valor, ele não está em nós mesmos. O nosso valor, ele está em quem habita em nós. Então, qual a diferença de mim para alguém que está nessa hora usando crack lá na calçada? Não há diferença nenhuma, a não ser a graça de Deus dentro do meu coração. A não ser a habitação de Deus dentro de nós, porque Deus habitando verdadeiramente no coração de alguém, Ele tira a pessoa dessas situações. Então a Bíblia deixa claro para nós que nós somos vaso, e somos um vaso barato, um vaso quebrável, um vaso praticamente sem valor, um vaso que qualquer um pode ter, mas quando Deus habita em nós, então nós nos tornamos um vaso de barro, continua sendo barro, mas há algo de valor dentro de nós. Então, quando você se sente alguém pequeno, alguém fraco, alguém frágil, isso não é problema nenhum, porque nós somos. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter a autoestima renovada dentro de nós, porque apesar de sermos fracos, apesar de sermos frágeis, a Bíblia diz que há um tesouro em nós. Então eu sei que você pode muitas vezes se considerar alguém sem valor algum, mas eu quero dizer que se você entregou sua vida para Jesus, hoje você é uma das pessoas mais valiosas desse mundo, por causa do tesouro que Deus escondeu dentro de ti, que Deus guardou dentro de ti, que Deus colocou dentro de ti. Então a graça de Deus faz com que pessoas tão pequenas como eu e como você, pessoas grandes, então nós não somos valiosos por nós mesmos. Nós somos valiosos porque Deus habita em mim. Então, mesmo que você entenda, e isso é bom, é saudável, entenda que você não tem tanto valor, complemente esse entendimento sabendo de que algo de muito valor está habitando dentro de você. Alguém que não tem valor. E que por causa desta habitação, você então agora é uma pessoa de valor. A Bíblia nos ensina de que Deus então, ele é o oleiro. Se Deus é o oleiro, ele é aquele que nos forma. Deus, a Bíblia diz que Deus ele nos fez, ele fez o homem, ele fez a mulher, ele fez com as próprias mãos dele. Se você olhar na história da criação, Deus diz, haja luz, haja luminares, haja animais, haja relva, haja floresta, haja, enfim, haja terra, né, porção de terra seca, haja divisão entre as águas e as águas. Então, a Bíblia diz que quando Deus estava criando todas as coisas, ele simplesmente falou. Mas a mesma Bíblia diz que quando ele foi criar o homem, a Bíblia diz então que ele formou, ele não falou, ele formou o homem do barro. Ele formou o homem da terra. Então nós podemos ser frágeis, nós podemos ser fracos, nós podemos até ser baratos, mas a Bíblia diz para nós que Deus nos fez com as próprias mãos. Então, a Bíblia não vai nos ensinar o seguinte: se nós somos criaturas de Deus, se nós, assim como eu, se você, assim como eu, é totalmente dependente da graça de Deus, é totalmente dependente do favor de Deus, então
você, assim como eu, nós não podemos questionar a forma como Deus faz as coisas. Porque se nós questionamos a forma como Deus está fazendo as coisas na nossa vida, nós estamos dizendo, ainda que sem palavras, nós estamos dizendo que nós somos mais inteligentes do que Deus. Então você não pode, Deus, mas por que o Senhor me fez assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou casca dura? Por que eu sou tão rígido? Por que eu sou talvez tão frágil? Por que eu sou tão sentimental? Por que eu sou tão emocional? Então, a Bíblia diz que nós não podemos questionar a Deus do porquê Ele nos fez, do porquê fomos formados do jeito que somos formados. A Bíblia diz lá em Romanos 9, 20, 21, diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Então, assim como Deus criou o homem, a Bíblia vai dizer também que o próprio Deus criou Satanás. Satanás, ele é criatura de Deus. E sendo vasos, criaturas de Deus, nós podemos honrar a Deus ou nós podemos desonrar a Deus. Isso é uma escolha que nós fazemos como vaso, diante do oleiro. Então a Bíblia, ela faz uma pergunta para a gente: quem é você para ficar questionando a forma como Deus faz as coisas? Quem é você para poder questionar o jeito que Deus está conduzindo ou não a tua vida? Então talvez você não deva questionar a Deus falando assim: Deus, se fosse eu, faria diferente. Se fosse eu, faria diferente. Mas a questão é que a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus vai fazer as coisas do jeito dele. E do jeito dele, na maioria das vezes, é bem diferente do que a gente imagina, do que a gente pensa. Imagine você, pense você aí para coisas boas ou ruins, que você queira ou não queira. Nós não podemos, a Bíblia nos ensina de forma muito clara, de que nós não podemos questionar os planos de Deus, porque Ele escreve os planos e Ele é perfeito naquilo que Ele faz. Então, os planos acontecem de forma mais rápida, porque a pessoa tem um perfil diferente. Outros, os planos vão acontecer de forma mais lenta, porque a pessoa tem um outro perfil. Você já percebeu que tem gente que, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa, ele nunca viu aquilo, mas já no primeiro dia que ele coloca a mão naquilo, ele faz e faz bem e com tranquilidade, enquanto que outros vão ter que fazer faculdade, vão ter que fazer cursos, vão ter que fazer cursos técnicos, especializações para conseguir fazer aquilo que o outro só olhou e fez. Você já percebeu que tem gente que lê o manual, já coloca a mão lá e começa a fazer o que ele quer com tecnologia, e outros lendo o manual, estudando, ouvindo professores, ouvindo técnico, acessando YouTube, canais falando sobre o assunto, ainda assim tem dificuldade para fazer? Então, assim também, a aplicação dos planos de Deus sobre a nossa vida, eles têm tempos diferentes. Um é no tempo e outro é no outro tempo. Quando Deus ele diz para Davi: Davi, você vai ser rei, a Bíblia ensina para a gente que Saul ele reinou 42 anos, quase ninguém presta atenção nisso. Saul reinou 42 anos. Davi, depois que Deus disse que ele seria rei, Davi esperou décadas para ser rei. Por quê? Mas Saul escolheram e Saul já se tornou rei, e Davi teve que esperar décadas, porque cada um tem um jeito. Cada um tem o seu tempo. A Bíblia diz lá em Isaías 45, 9: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Então, ai daquele é uma ameaça.
de castigo. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Então veja de novo, a Bíblia nos compara aqui, ela fala, nós somos frágeis, nós somos como vasos, podemos ser quebrados ou nos quebrar a qualquer momento. A qualquer momento. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que está fazendo? A gente pode questionar, Deus, não é assim que se faz? E Deus fala, mas sou eu que te formei e você quer me ensinar como é que eu te faço? O homem hoje não quer ensinar a Deus o que é certo. A Bíblia não diz uma coisa, aí tem um monte de gente falando, não, mas não é bem assim, isso está errado, isso é coisa de homem. Então, hoje o homem, ele questiona Deus, mas a Bíblia proíbe o homem de questionar a Deus. Na verdade, hoje nós somos proibidos até de questionar os homens, mas a Bíblia está falando que você não pode questionar a Deus. Você não pode questionar a Deus. Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Então, será que Deus não tem condições de fazer ou de exercer a função dele, uma vez que nós já somos produção das suas próprias mãos? Será que o mesmo Deus que nos criou, ele perdeu as mãos, ele não consegue fazer mais nada agora? Ele não consegue tocar em mais nada, ele não consegue resolver mais nada, ele não consegue mudar mais nada? Aí Deus está falando, não, as habilidades que eu usei para criar você, eu continuo com todas elas. Então, você não pode questionar a Deus da forma como Deus está fazendo as coisas. Você pode até pedir para Deus te explicar, para você tentar entender melhor, mas jamais falar, não, Senhor, o Senhor está fazendo errado, deixa aqui que eu faço. É interessante quando a gente é neófito, né, jovem na fé, quando a gente é jovem no trabalho, por exemplo, eu me lembro o quanto eu era arrogante quando eu era jovem no trabalho. Sabe, eu olhava para as pessoas assim, maduras, e eu pensava comigo mesmo assim, puxa, eu faço bem melhor que essa pessoa. Eu faço bem melhor que essa pessoa. Mas não passava de ego, de arrogância, de soberba, porque aquelas pessoas, elas caminharam muito para chegar onde chegaram, e não sou eu que acabou de chegar que vou ensinar para elas o que elas devem fazer. Então hoje, às vezes os jovens querem ensinar aos pais como cuidar dos filhos, como se eles fossem pais. Então muitas coisas que a gente não entende hoje, quando a gente tiver mais idade, mais vida, mais experiência, a gente vai entender e vai se arrepender de muita coisa. Porque nós somos criaturas, não podemos reclamar de quem nos criou. Questionar a forma como Deus faz as coisas é querer dizer que é melhor que Ele. Quando você questiona a Deus de como Ele está fazendo as coisas, você está querendo dizer para Deus que você é melhor que Ele. A Bíblia diz em Isaías 29:16, olha como Isaías nos ensina sobre isso. Vocês viram as coisas, vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Então, a Bíblia nos ensina de forma mais que clara, já estou aqui, acho que no terceiro texto para você, a Bíblia nos ensina de forma muito clara de que nós estamos invertendo papéis. Sabe quando o filho começa a mandar no pai e da mãe? Eu sei que não acontece isso na sua casa, mas em várias casas acontecem. O filho, ele almoça a hora que quer, ele dorme a hora que quer, ele sai a hora que quer, ele volta a hora que quer, ele come o que ele quer comer, não o que tem em casa, enfim, o filho, ele manda nos pais. Isso aí é como a Bíblia está dizendo, é porque as coisas estão ao avesso.
as coisas estão ao contrário. Né? Não foi a mãe que saiu da barriga do filho, foi o filho que saiu da barriga da mãe. Se é assim, o filho também deve não questionar a mãe. Deve obedecer aquilo que os pais falam. E Isaías, ele chega aqui a falar de forma até subjetiva, né? Ele diz assim, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Então assim, nós nunca podemos nos colocar no mesmo nível que Deus, porque não estamos no nível do Criador. Nós nunca podemos achar que sabemos tanto quanto Deus. Nós nunca podemos achar que conhecemos tanto quanto Deus. Nós nunca podemos dizer a Deus que nós conhecemos um caminho melhor, porque não existe caminho melhor do que o caminho que Deus escolheu para cada um de nós. Não existe caminho melhor do que o que Deus escolheu para nós. Então, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro? Nós somos inferiores e Deus é superior. Deus, ele é o topo de tudo. Deus, ele é o máximo de tudo. Deus, ele é ele é tão grandioso que ele é fora da compreensão humana. As obras de Deus ninguém pode questionar. Como Deus faz as coisas, ninguém pode questionar. Porque Ele sabe o que Ele faz, como Ele faz, a hora que Ele faz, o momento que Ele vai fazer, o dia que Ele faz, o ano que Ele faz, o tempo que Ele faz. E nós não podemos questionar a Deus nesse sentido. Nós podemos perguntar a Deus, ainda vai demorar muito, Senhor. Não tem problema nenhum. Agora, falar, Deus, alguma coisa está errada, o Senhor está demorando demais. Aí nós já começamos a questionar o plano de Deus. E eu e você somos apenas barro. E se não fosse Deus, nós apenas serviríamos para ser pisados. Então nós que somos barros, não podemos questionar Deus. Não podemos questionar Deus. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Então jamais questione a Deus. Você pode fazer pergunta para tirar dúvida. Você pode dizer, Deus, eu não estou entendendo. Deus, o Senhor pode me explicar um pouco mais o que está acontecendo? Mas jamais você poderá questionar a forma como Deus está fazendo as coisas, como se você soubesse uma forma mais fácil de realizá-la. A Bíblia diz para a gente que ela nos ensina que nós não temos que questionar a Deus pela forma como Ele faz as coisas. A Bíblia nos ensina que nós devemos confiar em Deus. E se você conhecer Deus um pouquinho melhor, você vai saber que aquilo que Deus faz é bom. Deus, ele não faz nada para nos prejudicar. Deus, ele não quer nos matar, a não ser no nosso ego, na nossa soberba. Isso sim, ele quer matar em nós, na nossa arrogância. Mas Deus, ele quer o nosso bem. A Bíblia diz no Salmo 136, 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Então, uma coisa que nós, para sabermos lidar com as dúvidas do dia a dia, nós precisamos gravar de forma muito clara no nosso coração, na nossa mente, de que o Senhor é bom, de que Deus é bom. Então, sempre quando alguma coisa que estiver acontecendo contra você, ou que você não esteja curtindo, não esteja gostando, coloque no teu coração o seguinte: bom, eu não sei, eu não estou entendendo, a única coisa que eu tenho certeza é que Deus é bom. Deus, Ele é bom. Deus é bom.
Então guarde no teu coração, Deus é bom. Deus, Ele é sempre bom. A Bíblia nos ensina que a bondade de Deus está sempre diante de nós, porque Ele é bom. Ele é uma pessoa boa. É alguém que nós não devemos nos preocupar com o caráter. É alguém que nós não devemos nos preocupar com o caráter. Vou repetir, é alguém que nós não devemos nos preocupar com o caráter. Por quê? Porque ele é bom. E ele é 100% bom. Ele sabe o que faz. Ele sabe por que faz o que faz. Ele sabe como fazer. Ele é o único que conhece começo, meio e fim. Nenhum outro tem esse entendimento de forma tão completa. Por isso, Deus, ele pode fazer do jeito que ele quiser, e eu só tenho que confiar porque ele é bom. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, um clássico da Bíblia: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ele está falando assim, o que eu penso sobre você? Eu penso em te dar paz. Eu penso em afastar o mal de você. Eu penso em te dar aquilo que você deseja. Então, se você quer saber como que é o caráter de Deus, o caráter dele é de alguém perfeito. É de alguém bom. E se você quer saber o que ele pensa sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando a gente guarda e grava isso de forma muito forte no nosso coração e não deixa que nenhum vento contrário tire isso do nosso coração, de que Deus é bom, então vai ser mais fácil a gente aceitar, caminhar da forma como Deus está propondo que a gente caminhe. Porque nós confiamos de que o que Ele está fazendo é o melhor para nós. É o melhor para nós. E eu e você, nós precisamos ter uma consciência muito clara de quem nós somos. Então nós somos criaturas. Nós fazemos parte da criação de Deus. Deus é o Criador. Logo, o Criador, ele é maior que a criatura. Jó, a Bíblia nos ensina que Jó, ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência da fraqueza dele. Ele tinha consciência da fragilidade dele. A Bíblia diz de forma muito clara, diz assim, em Jó 10, de 8 a 9, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Tá aí, ó, o Jó está falando, foram as tuas mãos que me formaram. Ele está falando de forma de novo, de formar. Ele está dizendo, eu fui desenhado pelas tuas mãos. Eu fui criado pelas tuas mãos. Ele está dizendo que as tuas mãos me fizeram. Então Jó, ele tem total compreensão de que ele é uma forma que veio das mãos de Deus, que o próprio Deus criou. E aí Jó fala assim, irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Jó, ele está numa situação tão crítica, mas tão crítica. Depois, se você quiser entender melhor, leia o livro de Jó. Mas ele está numa situação em que só falta para ele a morte. Só falta para ele a morte. Mas parece que, mesmo estando nessa situação, Jó, ele tem uma consciência clara. Ele está assim, peraí, Deus, o Senhor me criou. Eu sou formado pelas tuas mãos. É como se Jó tivesse com a seguinte dúvida, porque ele está fazendo uma pergunta, então ele tem dúvida. O Senhor vai me destruir? O Senhor vai me destruir? Porque ele está numa situação que só falta morrer. Está doente.
perdeu tudo, não tem nada. Tem feridas no corpo inteiro, não dorme mais, está sem paz, perdeu filhos, perdeu toda a casa, perdeu negócios, ele faliu. Então, nessa situação, Jó falou assim: Senhor, eu sei que foi o Senhor que me formou, e o Senhor vai me destruir? Porque é o que ele está vendo, ele está perguntando: o Senhor vai me destruir? E aí ele fala para Deus assim, como se Deus esquecesse, mas ele fala assim para Deus: lembra-te de que me moldaste como o barro, e agora me farás voltar ao pó? É como se ele estivesse questionando, e é lícito o questionamento. Ele está falando assim, perguntando para Deus: falou, Deus, o Senhor investiu tanto tempo em me formar, o Senhor colocou a mão no barro para me fazer, o Senhor teve trabalho para me moldar, e agora eu vou voltar a ser pó? Nesse tempo, ainda jovem, ainda com muita idade para viver. Depois Deus vai chamar a atenção de Jó por causa dos questionamentos, porque Jó faz vários questionamentos, mas o interessante aqui é a consciência de Jó de que ele era barro. Jó perguntou muita coisa para Deus e depois Deus o repreendeu. Lá, Jó, a partir ali de 39, 40, 41 e 42, é um tempo em que Jó está tentando entender o que Deus está fazendo, mas ele não sabia. E Deus repreende Jó, fala: Jó, você não entende o que eu faço. E Jó, chega um tempo que ele reconhece: certo é de que falei de coisas grandiosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Mas Jó, ele entendia uma coisa: ele sabia que ele era de barro, ele sabia o quão frágil era a vida dele, ele sabia que a vida dele aqui na terra era temporária, ele sabia o quão frágil e limitado ele era. Então é necessário ter consciência clara de quem nós somos. É necessário que você saiba a tua fragilidade, a tua fraqueza, como você é fraco. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa na tua vida, Ele não faz considerando a tua força, Ele faz considerando o poder dEle. Porque sabe que nós não temos poder para realizar coisa alguma. Tanto a nossa vontade, o efetuar, o efetivar, o realizar vem de Deus, não de nós. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, diz assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, a Bíblia, ela já fala que nós somos, em geral, nós somos frágeis, e a Bíblia ainda deixa mais claro aqui que a mulher é mais frágil ainda. A mulher é mais facilmente quebrável ainda, por causa dos sentimentos. A força, tanto do homem quanto da mulher, não está em nós mesmos, está em Deus. Está em Deus. Então, nós somos frágeis, somos um vaso barato, é o vaso mais barato que tem, é o vaso de barro, que cai no chão, ele pode quebrar a qualquer momento. É um vaso simples, no qual o nosso valor está no tesouro que habita em nós, que é Jesus Cristo. E a Bíblia, ela diz que realmente existem os vasos que são diferentes. E ela diz que uns vasos são para honra e outros vasos são para desonra. Então ele diz assim, em 2 Timóteo 2, de 20 a 21, numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui o Senhor está dizendo assim, você pode ser o vaso mais simples da face da terra. Você pode ser o vaso mais limitado da face da terra. Você pode ser o vaso mais frágil da face da terra. Você pode ser o vaso mais barato da face da terra. Mas você pode ser um vaso de honra. Mas mesmo com tudo isso, você pode ser um vaso de honra. Um vaso que traga alegria ao coração de Deus.
Como que você faz isso? O próprio Timóteo explica. Ele diz assim: se você quer ser um vaso de honra para Deus, então fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, primeiro ensinamento que Timóteo fala para que você seja, eu e você sejamos um vaso de honra, é fugir dos desejos malignos. Fugir dos desejos malignos. Aqueles desejos, aquelas coisas que nós queremos, mas que são maldosas, maliciosas, que são malignas, que são do mal, que vêm do inferno. Segundo, ele diz assim: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Então, uma das formas de você se tornar um vaso de honra é parar de entrar em questões que ninguém vai crescer com nada. Parar de ficar entrando em discussões, em controvérsias, em palavras contrárias às palavras de todo mundo. Não estou dizendo que você deve aceitar tudo que os outros falam. O que eu estou dizendo há coisas que não vai acrescentar nada se você entrar na briga ou não. Então, aprender quando abrir a boca é uma das aulas ou uma das disciplinas mais difíceis que existem. Aprender quando abrir e fechar a boca é uma das disciplinas mais difíceis que existem, porque nós nos calamos na hora errada e falamos na hora mais errada ainda. E aí a Bíblia diz: se você quer ser um vaso de honra, evite as controvérsias, as conversas tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Sabe, vou dar um exemplo, por exemplo, de coisa que direto da briga e é fútil, não leva ninguém a nada. É discutir qual time de futebol é o melhor. Então, já vi gente apanhar porque foi defender que o time dele era melhor. Já vi gente apanhar por falar que o time do outro é fraco. Já vi gente bater porque se sentiu ofendido porque alguém falou mal do time dele. Isso é controvérsia tola e fútil. Então o outro falou: não, o meu é o melhor time. Falou: beleza, o seu é o melhor time. Acabou. Deixa. É aquele tipo de discussão que pode levar até a morte. E o Senhor está falando assim: se você quer ser um vaso de honra, um vaso que traga glória para mim, então ele está dizendo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigas, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Terceira dica aqui que Timóteo dá para quem quer ser um vaso de honra: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então o Senhor está falando, e quando você for ensinar, que seja para ensinar a palavra de Deus, e para ensinar a palavra de Deus, você deve ensiná-la com muita mansidão. Então as pessoas vão ser grossas com você, mas você vai ensinar com mansidão. A pessoa às vezes não vai querer te ouvir, então você vai se calar. E aí você vai orar e jejuar para que Deus te dê uma oportunidade de falar com aquela pessoa a palavra. E quando Deus
Deus preparar, você vai de novo, com mansidão, mas com autoridade, e você vai ensinar, levar essa pessoa ao conhecimento da verdade, aquilo que Deus diz sobre a Bíblia. Porque às vezes é tão difícil falar sobre a palavra de Deus com alguém, porque a própria Bíblia diz aqui, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então a Bíblia está dizendo que as pessoas, elas foram, assim como eu já fui, e você já foi, as pessoas, elas são aprisionadas. A Bíblia diz que o inimigo, ele cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas não conseguem nos ouvir ou ouvir a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que você não vai brigar com essas pessoas, mas você vai se opor a elas com mansidão. Então ela está lá gritando, e você fala assim, eu penso de uma outra forma, mas nunca para agressão. De novo então, como ser um vaso de honra? Timóteo diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, amor e a paz, juntamente com os que estão de coração puro e invocam o Senhor. 2. Evite as controvérsias tolas e fúteis. 3. Corrija com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Bom, a Bíblia diz então, falando sobre o olheiro e o barro, a Bíblia diz, e ela ensina principalmente para aquele que tem mais dificuldade, a Bíblia diz assim, em Jeremias 18, de 1 a 6, um texto clássico também. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá para a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ali o fez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, há uma excelente notícia aí pelo fato de sermos barro. Nós somos barro. A Bíblia não diz que Deus é o ourives. Então, nós somos barro e a Bíblia diz que Deus é o oleiro. E se nós somos vasos de barro e Deus é o oleiro, a Bíblia diz então, como no exemplo de Jeremias 18, que quando o oleiro estava ali, o Jeremias está vendo literalmente ali um oleiro fazendo um barro, que Deus mandou ele olhar, o barro se desformou ali na mão dele, não sei nem se essa palavra existe, mas ele se desmanchou ali na mão dele. E aí o que ele fez? Ele ajuntou o barro novamente e fez um novo vaso. Então a Bíblia está falando assim, que o vaso, quando de barro, ele pode, se ele se estragar, ele pode ser refeito. Se ele se estragar, ele pode ser refeito. Se ele se estragar, ele pode ser refeito. Então, qual a boa notícia que tem aqui? É que não importa em qual situação nós estamos hoje, Deus, ele pode nos refazer. Deus, ele pode nos restaurar. Deus, ele pode recomeçar a nossa história. Por quê? Porque ele é o oleiro. E a especialidade do oleiro é mexer e trabalhar e formar o barro. Então o oleiro, ele é a melhor pessoa para trabalhar em vidas como a nossa, como a tua, que é de barro. Então, graças a Deus que Deus é oleiro, que significa que Deus é especialista em refazer a nossa história. Ele é especialista em refazer a nossa vida. Ele é especialista em juntar os nossos cacos. Ele é especialista em pegar talvez pessoas como eu e como você que estejam agora quebrados
Ele é especialista em nos reconstruir. Ele é especialista em nos restaurar. Que Deus, Ele te reconstrua aonde você tiver sido quebrado. Que Deus te restaure aonde você tiver sido deformado. Que Deus, Ele recomece você do zero, mas que te faça uma pessoa nova. Assim como Ele tem condições de pegar o barro e fazer um vaso novo, que o Senhor, Ele tem condições de pegar a tua vida e te dar uma vida nova. Te dar uma nova história, te dar um novo recomeço, um novo nascimento. Você pode recomeçar do zero, se for necessário. Ou Deus pode restaurar a parte da tua vida onde você foi quebrado. E que se não tiver conserto ali para restaurar, ou se aí alguém disser assim, isso aí é perda total, não, então fica tranquilo que Deus, Ele junta todos os cacos e Ele faz tudo de novo. Deus é especialista em reescrever história. Então, por mais que estejamos quebrados, Deus olha para nós e nos diz: eu posso restaurar você. Por mais que neste momento você se sinta destruído, Deus, Ele está olhando para você e Ele está dizendo: eu posso restaurar você. Talvez você se sinta agora alguém que deveria ser jogado no lixo, alguém que deveria morrer, alguém que não deveria existir. E Deus está falando assim: eu posso restaurar você. Imagina a história do filho pródigo. É alguém que vivia perto do pai, é alguém que vivia bem, era alguém que tinha dinheiro, era alguém que tinha uma casa, era alguém que tinha uma fé. Eles criam em Deus, eles andavam direto com Deus, mas de repente esse filho pródigo, ele resolve sair de casa, ele foge de casa, ele leva todo o dinheiro que ele tinha por herança. Depois de muito tempo ele gasta todo esse dinheiro, e aí ele volta totalmente diferente de como ele saiu, todo quebrado, sujo, porco, imundo, sem dignidade nenhuma, totalmente amassado, pisado, totalmente. O filho pródigo, ele volta totalmente destruído. E é interessante que quando o pai o vê, o pai não fala nada, o pai simplesmente o recebe de volta. E por que o pai não fala nada? O pai simplesmente o recebe de volta, porque o pai olha e no coração, a hora que o pai olhou, ele já falou assim: eu posso restaurar o meu filho, eu posso recomeçar a vida do meu filho, eu posso mudar a história do meu filho, eu posso endireitar o que foi destruído na vida do meu filho. Então, o pai não rejeitou o filho que saiu de um jeito inteiro e voltou todo destruído. O pai olhou e falou: eu faço de novo. Então, Deus, muitas vezes, Ele está olhando para a gente e Ele está dizendo: eu vou fazer você de novo. Então, em resumo, que você guarde no teu coração de que Deus é o oleiro. E por Deus ser o oleiro, Ele é o melhor restaurador de vida que existe. Ele sabe como reconstruir a nossa vida e a nossa história. Que sejamos então barros amolecidos, quero dizer, quebrantados, que facilita o manuseio do oleiro. Se não houver água suficiente para o oleiro reconstruir ou moldar o barro, então a Bíblia diz que ele coloca água sobre o barro, para que o barro amoleça. Então talvez Deus te quebrante cada vez mais, até que você comece a chorar, e chorar muito, e aí as suas lágrimas vão amolecendo o teu coração. E aí você vai ficar mais moldável nas mãos do Senhor. Às vezes o que está acontecendo na tua vida hoje é Deus fazendo você se quebrantar. Por quê? Para amolecer a tua vida, o teu coração, para que Deus consiga moldar
do jeito e da forma que Ele quer moldar. Então, que Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Que Deus te dê sabedoria sobre esta palavra. E que você creia de que o que Deus está fazendo com você agora é um quebrantamento. Ele está amolecendo você que é de barro, para que Ele consiga, para que Ele possa nos moldar do jeito que Ele quer que sejamos moldados. Eu não vou ler hoje aqui os pedidos de orações, mas nós temos 34 pedidos de orações aqui registrados. Então, que Deus abençoe cada uma dessas pessoas que fizeram seus pedidos de orações. Que Deus responda a cada oração. E que Deus molde, que Deus transforme, que Deus toque em você com as próprias mãos. E que você seja moldado em um novo vaso, em uma nova pessoa, com um renovado caráter, com humildade, mas agora um vaso não de desonra, mas agora um vaso de honra. Que Deus assim abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.